Olá, boa noite. Vamos esperar mais um pouco, ver se entra mais alguém para a gente iniciar a nossa live de hoje. Como a live vai ficar gravada, vamos iniciar aqui. Quem for entrando vai vendo depois volta e vai vendo na sequência o que foi dito aqui. Então vamos iniciar com a oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos com mais uma live, né, aqui no canal Gotas de Catequese. Perdão. E aí a gente está fazendo uma série de lives, a missa, parte por parte, e a intenção é que a gente, com essas lives, forme um pouco melhor o povo de Deus, de forma que cada um participe cada vez de forma melhor da Santa Missa. E participando melhor da Santa Missa, a gente contemple o mistério que há ali. Porque a missa é o momento em que o céu toca a terra. E neste momento, onde o Cristo Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade, nós precisamos estar imbuídos da sacralidade devida para o momento, né? Então, eu preparei essa série de lives, né? Nós vamos estar fazendo todas as quartas-feiras para explicar a todo o povo de Deus, né, como melhor participar da missa. E nada melhor do que conhecer para participar melhor, né? E então já falo, peço para aquelas pessoas que vão ver depois, né, a live gravada já, que se ainda não se inscreveram no canal do YouTube Gotas de Catequese, vão até lá o YouTube e se inscrevam no canal Gotas de Catequese. Essa semana chegamos ao número de 500 assinantes. Depois de muitos meses chegamos a 500 assinantes. Eu até coloquei uma brincadeira lá num dos grupos, né, que eu participo, que se fosse uma coisa, um meme qualquer aí do mundo, né, as coisas do mundo já teriam milhões de visualizações, mas a gente, com o esforço que faz para pregar, a gente não consegue atingir o número de pessoas adequado, mas que precisa, né? Mas nós temos pessoas na internet que estão fazendo isso, né, que está fazendo isso. O Padre Paulo Ricardo tem muitos seguidores, o Instituto Reset consegue juntar dezenas de milhares de pessoas numa live, e isso graças a Deus, né? E a gente está aqui como uma pequena semente para atingir apenas alguns mesmo, né? E esses alguns que a gente atinge irão atingir outros, e aí a coisa se propaga, porque foi com 12 discípulos, com 12 apóstolos que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja, e é no pequeno número que ele faz as coisas florescerem. Então eu espero que nosso Senhor abençoe, né, as 500 pessoas, pouco mais de 500 pessoas que já seguiram o canal no YouTube, e os que são inscritos aqui também, os que seguem aqui o Instagram. Bom, vamos ao conteúdo de hoje, né? A gente abriu a semana passada, né, com a última live, a live número 1, a introdução, e a gente começou a fazer um apanhado na Sagrada Escritura, aonde é que a gente encontra o que seria depois a missa, né? Então nós vimos que o ser humano peca, né? Adão e Eva pecam,
e são expulsos do paraíso. Isso a gente leu no capítulo 3 de Gênesis, na live passada, onde Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden. E depois nós lemos o capítulo 4, né, onde Caim e Abel prestam um tributo a Deus, né, uma oração, e oferecem oblações, né, sacrifícios. Caim oferece do que ele cuidava, frutos, né, e Abel oferece um cordeiro. Né. E aí esse oferecimento que é feito a Deus foi sensível o sacrifício de Abel e não foi o de Caim, né? E eles então não se desentenderam por causa disso e finda Caim matando Abel. Hoje nós vamos iniciar pelo capítulo 8 de Gênesis, né? Nós estamos fazendo um apanhado da Sagrada Escritura para mostrar de onde é que vem de onde vem a missa, vamos dizer assim, né? De onde se tirou que este sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a missa, de onde ele veio? Já existia uma prefiguração no Antigo Testamento. Então vamos ao capítulo 8 de Gênesis. Né? No capítulo 8 de Gênesis, versículo 15, está escrito assim. Eu vou ler para vocês. Então falou Deus a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão consigo e todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Fazei-os sair contigo para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo as espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor, preste atenção nessa parte, que é a parte que eu quero chamar a atenção. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Então é a aliança que Deus faz com Noé. Eu já vou aproveitar, vocês que estão aqui, tem esse aviãozinho que está aí do lado, se vocês puderem me ajudar, clicar aí e convidar outras pessoas, ainda dá tempo eles entrarem e pegar do início a live. Então dá um clique aí e clica lá nas pessoas que vocês querem divulgar a live, é só clicar nesse aviãozinho, manda lá e as pessoas vão ver a mensagem de vocês e quem tiver o desejo já vai entrando na live. Eu não me preocupo muito com a quantidade de pessoas aqui, porque a live fica gravada e as pessoas vão vendo depois, né? Já tivemos mais de 80 visualizações da aula passada, então isso é muito bom. Participaram em torno de 20 pessoas, mas 80 já viram, ou seja, 60 pessoas já viram depois que a live ficou gravada, né? E isso é o que é importante, precisa só vê-la. Mas aí vocês já vão clicando no aviãozinho, convidando as pessoas, e aí elas já ficam sabendo que a live está acontecendo. Bom, então no capítulo 8 de Gênesis a gente vê que aqui o contexto é a arca de Noé. Então Noé sai, já é o final, né, quando a arca baixa. Deus ordena Noé que ele saia da arca, e Noé, saindo da arca com a esposa, os filhos e todos os animais, Noé vai fazer um agradecimento a Deus. Como é que Noé faz o agradecimento a Deus? Ele faz através de uma oferta, uma oferenda, um sacrifício. Ele pega animais puros das aves e dos outros animais. Ele pega um animal puro ou animais puros e oferece em sacrifício. Ele faz um altar, ou seja, um altar de pedra,
né, que é como era nesse tempo, se fazia um amontoado de pedras, fazendo um altar, em cima se colocava lenha, depois sacrificava os animais para que o sangue escorresse sobre a lenha e em seguida colocava fogo naquela lenha de forma a queimar todo o animal, vamos dizer assim, né? Consumir todo o animal. E com esse fogo, consumindo o animal, havia fumaça, e essa fumaça sobe, como toda fumaça, sobe aos céus, né? Por aí vocês já têm alguma ideia, assim, já pode comparar algumas coisas como o altar, né? A gente tem na missa o altar de pedra. O altar na igreja ele deve ser de pedra, não deve ser de madeira, ele deve ser pelo menos a cobertura de pedra. Por quê? Porque faz menção ao Antigo Testamento e também ao Monte Calvário, né? O Monte Calvário, que era uma estrutura de pedra, aonde se sacrifica nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra coisa é o sangue derramado sobre a madeira, né? Sobre os gravetos que ali se colocavam em cima daquele altar, a lenha que se colocava em cima daquele altar, é outra prefiguração. Depois, o sangue sendo derramado por uma vítima morta, era um animal naquela época, né? Ou eram animais, né? Aves ou outros animais que eram sacrificados em cima desse altar e o sangue escorria pela lenha, né? Pela madeira, e depois tocava-se fogo. E aí vem outro elemento que a gente vê nas missas também, né? Então a gente já viu o altar de pedra, a lenha, o sangue, né? E a fumaça que sobe com odores agradáveis a Deus, né? Lá no Salmo, a gente vai ver, eu não sei se eu coloquei aqui na minha lista, o Salmo, Deus vai dizer que não era, o sacrifício de animais não era agradável a ele, mas o sangue e o sacrifício do seu próprio filho, esse sim, agradável, não no sentido de que isso é uma coisa boa para Deus, mas agradável no sentido de sim, esse é o sangue que resgata, né? É o que recupera o ser humano para mim, né? E não aquele sangue de animais que não tinham o valor do Filho de Deus sendo morto, né? Bom, então a fumaça, o incenso que a gente tem nas missas de hoje. Então veja que já desde aquela época essas coisas vieram até chegar hoje em dia no que é a missa. E isso está em Gênesis capítulo 8. Vamos ver outra citação bíblica. Gênesis capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Ló, parente de Abraão. Abraão, nessa época ainda chamava-se Abrão, né? Eu estou lendo até errado, né? Abrão, ainda não tinha mudado o nome dele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuía e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor, veja, novamente, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Então aí a gente já vê que Abraão, quando ele queria falar com Deus, quando ele queria rezar, ele montava, ele preparava um altar da mesma forma, de pedras, e ali havia um sacrifício. Não está dito aqui, mas a gente vai ver um pouco mais na frente outras citações. Então, Abraão edifica, mais uma vez, uma estrutura, né, de pedras para conversar com o Senhor e oferecer um sacrifício em agradecimento às coisas que
tinha acontecido e as promessas de nosso Senhor. Vamos ao capítulo 22 de Gênesis. Esse capítulo 22 de Gênesis, ele é bem forte, né? Nós vamos ver, né? Porque no capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1, nós vamos falar do sacrifício que Deus pede para Abrão fazer, né? Até então Abrão. Vou ler para vocês. Depois disso, versículo 1, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar. E depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque dizia ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe: Abraão providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. E o restante da história todo mundo sabe. Abraão não fere seu filho e Deus vê que a grande fé de Abraão e livra Isaque daquele sacrifício, né? E em seguida aparece um cordeiro preso pelos chifres lá num espinheiro, e ele vai e pega aquela ovelha, né, aquele cordeiro, e sacrifica em holocausto. Então, veja, algumas coisas que nós temos que identificar aqui com a missa nessa passagem. A primeira coisa é que Abraão, né, vai a um monte, né, a um lugar alto, né, ele sai de onde está e vai para algum lugar. E este algum lugar a gente também faz hoje em dia, né? A gente sai da nossa casa e vai para a igreja, para a missa, né? Vejam as coisas em paralelo, né? É claro que esse sacrifício que tem no Antigo Testamento não é a missa, né? A missa, nós vamos ver lá para frente, mas essas são prefigurações, são revelações de nosso Senhor, de Deus, né? São revelações de Deus para o seu povo do que seria depois a igreja com a missa e todos os outros sacramentos. Então Abraão sai e vai até um monte, né? Quando chega ao monte, ele diz aos servos: olha, vocês ficam aqui e eu e o menino vamos adorar. Ou seja, ele iria subir o monte para adorar a Deus. Da mesma forma nós fazemos quando vamos à missa. Nós vamos ali adorar nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Depois, Deus tinha pedido a Abraão que Isaque fosse o sacrifício. E aí Isaque leva a Abraão já idoso, Isaque jovem, é ele que leva a lenha sobre os ombros, né? E isso é uma prefiguração do Cristo que sobe a montanha do Calvário com o lenho da cruz nas costas, né? A lenha. Veja, de novo, a lenha.
né? E que no Calvário é a cruz. Então eles sobem o monte e o único filho, representando o único filho de Deus, fazendo alusão, né, o único filho de Deus, Jesus Cristo, também Abraão iria sacrificar, ia permitir o sacrifício, iria sacrificar Isaac, seu único filho, o filho da promessa, o filho herdeiro, né? E Abraão não o poupa, né? Amarra Isaac da mesma forma que o Cristo será amarrado depois. O monte que Deus mostrou a Abraão, né? Isso aqui é importante dizer, que na Bíblia não está dito assim, mas os livros de história, nos livros, a comparação histórica com os livros da época, nos mostram geograficamente que o monte que Abraão subiu com Isaac é o Monte Calvário, é o mesmo monte, aonde muitos séculos depois Jesus Cristo iria ser sacrificado, no mesmo local. É interessante esse paralelo, às vezes a gente não passa rápido pela leitura da Bíblia e esquece de fazer esses paralelos e até entender um pouco mais mesmo. Bom, então Abraão coloca Isaac em cima da lenha, né, no altar, vejam novamente, o altar de pedras, a lenha e o sacrifício, a oblata, o que vai ser sacrificado, né? E aí é quando o anjo para Abraão e diz: não mate seu filho, você já provou a sua fé. E aí eles encontram um cordeiro e imolam o cordeiro ali, ateiam fogo e a fumaça sobe ao céu. Então, mais uma vez, o altar de pedra, a lenha, o sangue derramado do cordeiro. O cordeiro é um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, como Jesus Cristo era, sem mácula, sem pecado. Era e é sem pecado, né? E mais uma vez, um sacrifício aonde se adora a Deus, né? Então, este foi o capítulo 22 de Gênesis. Vamos agora já ao livro do Êxodo, no seu capítulo 12. No versículo 1, já estamos no contexto junto a Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses, tê-los-ei como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para o cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo, tomarão o seu sangue e pô-lo-ão sobre as ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Parece uma coisa lúgubre que Deus pede. Mas qual é o contexto aqui? O povo de Israel, o povo hebreu nessa época, estava no Egito sob a escravidão de Faraó. Moisés já tinha ido com Arão várias vezes pedir ao Faraó para sair, a passagem, irem para a terra prometida, de volta para a terra prometida, de onde eles saíram. Israel saiu e foi morar lá com seu filho José. José já tinha morrido há muito tempo e aquelas gerações que foram nascendo, foram ficando escravas de Faraó. E Moisés, suscitado por Deus para retirar o seu povo dali, Moisés vai mais uma vez e pede ao Faraó, e Faraó nega. Então Deus disse: não é mais possível, nós vamos castigar, vamos ferir o Egito. E Deus iria mandar um anjo que iria ferir, iria matar
o primogênito de todos, né? De todos os animais, de todos os seres humanos, o primogênito, inclusive o primogênito de Faraó, o primeiro filho. Mas do povo hebreu, Deus iria proteger, né? Deus iria proteger. E ele pediu para Arão e Moisés fazerem isto que eu acabei de ler, né? Que está em Êxodo capítulo 12. E ele disse que com o sangue do cordeiro que fosse imolado, ou do cabrito, que poderia ser um cordeiro ou um cabrito, teria que ser macho, teria que ser de um ano, teria que ser sem nunca ter quebrado uma perna, sem mancha na pele, ou seja, que fosse puro, aparentemente sem nenhuma mácula, porque esse cabrito ou esse cordeiro era a prefiguração do Cristo. Deus queria já suscitar no povo, revelar para o povo que ele iria mandar o seu filho unigênito, né? Teria que ser o primeiro da manada, né? Teria que ser sem mancha, como Cristo era sem mancha. E ele queria fazer com que o povo entendesse que para a Páscoa, para a verdadeira Páscoa, seria necessário que o seu próprio filho viesse e morresse. Então ele pede para sacrificar o cordeiro, guardar o sangue, passar na porta ao redor, né? Porque o anjo, quando chegasse ali na porta e visse o sangue do cordeiro ali, ele passaria adiante. Ou seja, quando o mal tenta nos pegar, a gente se apega ao corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para que o mal passe adiante e não nos atinja. Lembrando que o mal não são as coisas que a gente sofre no dia a dia, não. O mal é a morte eterna. O verdadeiro mal leva para a morte eterna. E é isso que a gente tem que se proteger, comungando o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, que se faz presente na Eucaristia, na missa. Bom, então Deus diz que as pessoas se juntem em famílias, com os vizinhos, se a família for pequena, para que coma toda a carne do cordeiro. E ela não pode ser cozida, nem pode comer crua, ela tem que ser assada, né? Então isso, em seguida, quando acontece isso, eles preparam como uma festa e na sequência da leitura, Deus diz que eles têm que comer isso com os rins cingidos, ou seja, de cinto, prendendo a túnica, porque rapidamente eles vão ter que sair, porque Faraó vai dizer, eu não quero mais vocês aqui, abandonem o meu país. E eles iriam sair, é o que a gente chama de Páscoa dos judeus, né? Que lá na frente, séculos depois, né, vários séculos depois, nosso Senhor Jesus Cristo faz, no dia da Páscoa dos judeus, a sua própria Páscoa e nos dá a possibilidade da Páscoa, né? Então veja que lá no Êxodo capítulo 12, a gente já tem isso que seria uma prefiguração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira missa, né? Então vamos adiante, que a gente está só na introdução da missa. Salmo 50. No Salmo 50, versículo 16, é assim que ele se nos apresenta. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. Vejam, o Salmo diz que aqueles sacrifícios de animais as pessoas já entendiam, e o salmista ele salmodiava assim: vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Nesse caso, o salmista estava pedindo para o templo, né, a construção do templo, né, a preparação do templo de Israel, que era um lugar que Deus mandou fazer, onde ficava a Arca da Aliança
Dentro da arca, que a gente chama de arca da aliança, né, estava o cajado de Moisés, as tábuas da lei e um pouco de maná, que era o pão, que do maná o povo fazia um pão que comia no deserto, né, era o alimento do povo no deserto. Então, esse templo onde eram oferecidos os sacrifícios, o próprio salmista diz que Deus não se aplaca com esses sacrifícios rituais, e os sacrifícios que fossem ofertados ainda não seriam o suficiente, mas o suficiente para quê? O suficiente para a expiação dos nossos pecados, para nos unir a Deus. Não seria suficiente. Mas os sacrifícios dos animais eram, né, a representação do que seria o último sacrifício, o último e único sacrifício que seria o suficiente para salvar todos os seres humanos, né? E este sacrifício é o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse sacrifício ele se atualiza, né? Ele se presentifica na Santa Missa. Então, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo do Calvário é presentificado na missa. É na missa que ocorre o mesmo sacrifício como aquele que aconteceu há quase 2000 anos, né? Então, o salmista já diz que esses outros sacrifícios eles não eram capazes de aplacar a Deus de forma que Deus aceitasse esses sacrifícios como libertação da raça humana da morte eterna. Bom, vamos a Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então aqui a gente vê a narração de São Mateus na última ceia, quando Jesus Cristo estava para ser morto, né? Esta é a narração de São Mateus. Vamos ver como é que... E aí a gente diz que aquela foi a primeira missa, onde Jesus fez de forma incruenta, ou seja, sem dor, com o pão e o vinho, transformando-os em seu corpo e seu sangue, e pediu para que isso fosse feito para sempre, né? Pediu aos apóstolos. Vamos ver como é a narração em São Marcos. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe a todos e disse: todos dele bebam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Veja, é mais resumido, mas é o mesmo contexto, né? Marcos diz a mesma coisa de Mateus. A primeira missa é o que a gente celebra na Quinta-feira Santa, né? A missa que a gente chama do lava-pés, mas a gente chama Missa da Ceia do Senhor, o nome correto. Vamos ver agora o que é que São Lucas diz no seu Evangelho. No capítulo 22, versículo 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: este é o cálice. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Veja, mesmo contexto, dito com outras palavras. E aí a gente vê nos 3 primeiros evangelhos essa que foi a primeira missa. Bom, mas aí depois que Jesus ressuscita, né, o que é que acontece? Os sacrifícios de animais ainda continuaram sendo feitos pelo povo de Israel, mas não mais pelos cristãos, né? Já então, os cristãos já não faziam sacrifícios com animais. Por quê? Porque eles já tinham entendido que o verdadeiro sacrifício, que era, vou dizendo de novo a palavra, agradável a Deus, ou seja, aquele que Deus disse sim, com esse sangue agora,
Os seres humanos estão resgatados e livres da morte eterna. Então os cristãos deixam de fazer sacrifícios com animais. Só o povo judeu ainda continuava fazendo até o templo ser destruído. Depois que o templo é destruído, não se tem como fazer os sacrifícios dos animais no templo. Hoje em dia eles fazem ainda na Páscoa, mas já não mais no templo, porque eles não têm mais o templo. Mas o que é que está dito nos Atos dos Apóstolos? Vejam, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Veja, é a missa, né? A reunião em comum, ou seja, todos nós saímos da nossa casa e vamos até a igreja, né, para celebrarmos a missa. A fração do pão, ainda hoje se quebra o pão, né? O padre tem um momento em que ele pega já a hóstia consagrada e ele quebra, né, o pão repartido para ser dado ao povo em comunhão. Na fração do pão e nas orações. O que a gente faz na missa se não rezar o tempo inteiro? Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para a missa, porque a gente precisa estar imbuídos do que ali é um momento mais sagrado que nós temos nas celebrações da igreja. Então, é o sacramento principal, podemos dizer assim, né? É o centro de tudo. Ali é onde está o Cristo. Aonde está o Cristo, ali está o centro. Então, eles, nos Atos dos Apóstolos, eles já faziam isso, né? E ainda hoje, quase 2000 anos depois, nós estamos ainda repetindo a mesma coisa. Por isso que não pode se destruir a missa. Na hora em que se destruir a missa, a igreja acaba. Porque a união da igreja se dá pela Eucaristia. Bom, mas vamos ver na Sagrada Escritura mais para frente. Então, passamos dos Atos dos Apóstolos e vamos até a primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo, o escritor da carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, este capítulo 11, nesse versículo do 23 ao 27, é importante que todos voltem a ler essa passagem, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 27. Paulo diz: eu recebi do Senhor que vos transmiti. Ou seja, ele foi a Corinto, né, pregou em Corinto o que tinha aprendido com os apóstolos, mas veja que na hora de falar sobre a missa, na hora de colocar o que eles deveriam fazer na hora da missa, ele diz assim: eu recebi do Senhor que vos transmiti. Ou seja, ele passa como bispo, ele passa aos, vamos dizer, presbíteros e aos outros bispos que ficaram em Corinto, que forma era que eles deveriam fazer aquela celebração da partilha do pão, como era chamada nessa época. E aí ele diz: eu recebi do Senhor e vos transmiti. E diz o passo a passo da missa, principalmente as palavras da consagração, que elas não podem ser mudadas. Um padre que utiliza outras palavras que não sejam estas aqui, que é o que está no missal romano, a missa não é válida. Temos que prestar muita atenção nisso. Se alguém for a uma missa, que o padre vai e pega lá o pão e começa a proferir palavras que não são estas,
a missa não é válida. Ali não está o corpo de Cristo. Ali não está o sangue de Cristo. Para ser o corpo e o sangue de Cristo, tem que ser da mesma forma que o Cristo disse, da mesma forma que os apóstolos, que os evangelistas escreveram, da mesma forma que Paulo colocou na primeira carta aos Coríntios. Se for diferente, essa missa não é válida. Então, por isso a gente precisa conhecer. Não é uma besteira qualquer, a gente está estudando, né? Porque antigamente as pessoas eram, vamos dizer assim, se preocupavam um pouco mais com a ética, um pouco mais com a moral. Nós tínhamos padres santos disseminados no mundo inteiro, mas agora tem embusteiros aí em alguns lugares e podem fazer de forma diferente. Fazendo de forma diferente não é missa. Estou falando da fórmula da consagração, porque precisa ser exatamente desse jeito. Mas vejam o que é que Paulo termina dizendo. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Então, quando a gente está na missa, a gente está celebrando na hora da missa. Quando a gente está lá com essas palavras de Paulo, a gente entende perfeitamente que a hora da missa é a hora da morte do Senhor, até que ele venha. Quando eu comungo corpo, sangue, alma e divindade, eu estou comungando Cristo vivo, porque ele ressuscitou. No entanto, a missa é a paixão e morte de Jesus Cristo. É um corpo quebrado, é um sangue derramado. Aonde tem um corpo quebrado e um sangue derramado, nós temos a morte de um ser. Né? Então, a missa, por isso a gente não pode estar batendo palma, a gente não pode estar olhando para o lado, conversando com as pessoas, a gente não pode estar disperso, porque Jesus Cristo está morrendo ali naquele momento. Aquele momento é o momento do Calvário. O mesmo Calvário da quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão lá, aquela primeira quinta-feira santa, né? Aquela primeira ceia, ali Jesus Cristo já se entregava em corpo, sangue, alma e divindade aos apóstolos que ali estavam. Naquela primeira missa, ele já fez de forma incruenta, ou seja, sem dor, o que ele ia fazer no dia seguinte, entregar o seu corpo e sangue de forma cruenta, ou seja, com dor. E a